A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 219 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Isaías, capítulo 41 e 42, o livro de Ezequiel, capítulo 3 e 4, e o livro dos Provérbios, capítulo 12, versículo 1 a 4. Livro de Isaías, capítulo 41. Calem-se as ilhas diante de mim, e as nações retomem suas forças. Venham então falar, e juntos apresentemo-nos em juízo. Quem foi que do Oriente fez surgir aquele cuja marcha a justiça acompanha? Aquele a quem são entregues as nações e a quem se submetem os reis? Sua espada os conduz a pó, e seu arco os torna palha arrebatada pelo vento. Ele os persegue avançando tranquilamente, um caminho que seus pés mal tocam. Quem fez e realizou tudo isso, chamando as gerações desde o começo? Eu, o Senhor, sou o primeiro e também estou com os últimos. As ilhas viram e estremeceram, os confins da terra se apavoraram, mas se aproximam e vêm chegando. Cada um ajuda o companheiro, dizendo ao irmão: coragem. O artesão anima o ouvires, o polidor dá forças ao ferreiro, falando da emenda, diz que está boa, depois firma-a com pregos para que não venha a cair. Tu, porém, Israel, meu servo, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Tu, a quem busquei desde os confins da terra, e de longe te chamei. Eu te disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não tenhas medo, pois estou contigo. Não te assustes, pois eu sou teu Deus. Eu te dou coragem. Sim, eu te ajudo. Eu te seguro com a minha mão justiceira. Ficarão envergonhados e frustrados todos os que se enfurecem contra ti. Serão como se não fossem, e perecerão aqueles que se opuserem a ti. Vais procurar, mas não encontrarás quem lute contra ti. Serão como se não fossem, como nada, os que pretenderem fazer-te guerra. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, que te seguro pela mão e te digo: não temas, eu te ajudarei. Não tenhas medo, verme de Jacó,
larva de Israel, pois eu te ajudarei, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Fiz de ti uma debulhadora nova, afiada, com lâminas cortantes. Vais triturar os montes e moê-los, e reduzir as colinas a pó. Quando os peneirares, o vento os levará, o redemoinho os espalhará, e tu estarás exultando no Senhor, alegrando-te no Santo de Israel. Os pobres e indigentes buscam água e não há, a sua língua está seca de sede, mas eu, o Senhor, vou ouvi-los. Eu, o Deus de Israel, não vou abandoná-los. Farei com que os rios jorrem nas colinas escalvadas e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em terra úmida e o campo seco em minas de água. No deserto plantarei o cedro, a acácia, o mirto e a oliveira. Porei juntos no ermo pinheiros, olmeiros e ciprestes. Assim verão e saberão, e ao mesmo tempo refletirão e compreenderão que foi a mão do Senhor que fez isso. O Santo de Israel os criou. Apresentai vossa demanda, diz o Senhor. Trazei se tendes vossas provas, diz o Rei de Jacó. Aproximem-se e nos anunciem o que vai acontecer. Mostrai-nos as coisas passadas, para que o nosso coração as considere e avaliemos os seus efeitos. E também anunciai as coisas futuras. Mostrai-nos o que há de suceder no futuro, e saberemos que de fato sois deuses. Também fazei o bem ou fazei o mal, para que todos observemos e vejamos. Vós sois coisa alguma, e o que fazeis é nada. É uma abominação alguém vos escolher. Suscitei-o lá do norte, e do lado do nascer do sol ele veio, pois eu o chamei pelo nome. Ele vai pisar os poderosos como lodo, tal como o oleiro calcando o barro. Quem contou isso desde o começo para ficarmos sabendo? Desde o princípio para dizermos, é justo? Não há quem anuncie nem quem manifeste, ninguém que ouça as vossas palavras. Sou eu o primeiro a dizer a Sião, aí estão. Sou eu quem manda o mensageiro de boas novas a Jerusalém. Olhei e não havia dentre eles ninguém que me pudesse aconselhar, nenhum sequer a quem eu pudesse perguntar, e que me respondesse alguma coisa. Todos eles são uma iniquidade, suas obras são vãs, sopro e vazio são suas imagens. Capítulo 42. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem me comprazo. Eu pus sobre ele o meu espírito, e ele levará o direito às nações. Não clamará, não gritará, não se ouvirá lá fora a sua voz, não quebrará o caniço encurvado, nem apagará o pavio que ainda fumega, mas com fidelidade promoverá o direito. Não vacilará, nem se dobrará, até implantar o direito na terra, e as ilhas aguardam a sua lei. Assim diz o Senhor Deus, que criou os céus e os desdobrou, que firmou a terra e tudo o que dela brota, que dá alento ao povo que nela habita e espírito aos que pisam sobre ela. Eu, o Senhor, te chamei na justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros, da masmorra os que jazem nas trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A outro não darei a minha glória, nem aos ídolos o meu louvor. As coisas antigas já aconteceram, e eu vos anuncio coisas novas. Antes que surjam a vós, eu as faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, dos confins da terra vem seu louvor. Vós que desceis ao mar e tudo o que povoa, vós ilhas com seus habitantes, exultem o deserto e suas cidades, e os povoados habitados por Cedar. Alegrem seus habitantes de Petra, e clamem do alto das montanhas. Rendam glória ao Senhor, e anunciem nas ilhas seu louvor. O Senhor sairá como um valente, como um guerreiro despertará seus brios. Brandará e conclamará, e prevalecerá sobre seus inimigos.
Por muito tempo me calei, mantive silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, gemendo e respirando ofegante. Reduzirei a deserto montanhas e colinas, todo o seu verde farei secar, os rios transformarei em ilhas, e as lagoas tornarei áridas. Conduzirei os cegos por um caminho que desconhecem, e em veredas que jamais viram vou fazê-los transitar. Transformarei as trevas em luz diante deles, tornarei reto o que era tortuoso. Essas coisas lhes farei, e não hei de abandoná-los. Entretanto, tiveram de recuar, cobertos de vergonha, os que confiam em imagens, e que dizem às estátuas: Vós sois nossos deuses. Escutai, ó surdos, cegos, olhai bem para ver. Quem é cego, senão o meu servo? Ou surdo, senão o mensageiro que estou enviando? Quem é tão cego como que foi recuperado? Quem é cego como o servo do Senhor? Muita coisa viste, mas nada retens. Abriste os ouvidos, mas nada escutas. Aprouve ao Senhor, por causa da sua justiça, engrandecer e glorificar a sua lei. Este povo, porém, está espoliado e roubado, todos presos em cavernas e escondidos nas prisões, entregues ao saque sem ninguém que os livre, entregues ao roubo sem ninguém para mandar devolver. Quem de vós vai escutar isso? Quem prestará atenção para ouvir o que vai acontecer? Quem entregou Jacó ao saque e Israel aos devastadores? Não foi o Senhor contra quem pecamos? Pois não quiseram andar por seus caminhos, e não deram ouvidos à sua lei. Ele então derramou sobre Israel o furor de sua ira e a violência da guerra. Incendiou tudo em volta, mas ninguém compreendeu. Chegou a queimá-lo e nem assim entendeu. Livro de Ezequiel, capítulo 3. Ele me disse: Filho do homem, come o que tens aí, come esse rolo e vai falar à casa de Israel. Eu abri a boca e ele me fez comer o rolo, dizendo: Filho do homem, alimenta teu ventre e sacia tuas entranhas, com este rolo que te dou. Eu o comi e era doce como mel em minha boca. Ele me disse: Filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com minhas palavras, pois não é a um povo de fala estranha e língua pesada que foste enviado, mas à casa de Israel. Nem é a povos numerosos de fala estranha e de língua pesada, cujas palavras não entendes. Se a estes eu te enviasse, haveria de escutar-te, mas a casa de Israel não vai querer escutar-te, porque não quer escutar a mim. Pois toda a casa de Israel tem cabeça dura e coração obstinado. Pois bem, tornarei tua cabeça tão dura como a deles, e tua fronte tão obstinada como a deles. Tornarei tua fronte como diamante, mais duro que a rocha. Não os temas, nem te intimides diante deles, pois são uma casa rebelde. E ele disse mais: Filho do homem, põe em teu coração as palavras que eu te disser, e escuta-as com teus ouvidos. Vai, dirige-te aos exilados, teus compatriotas. Fala dizendo-lhes: Assim fala o Senhor Deus, quer ouça, quer não. Então o Espírito me levantou, e eu ouvi atrás de mim um ruído, um violento estrondo, ao elevar-se de seu lugar a glória do Senhor. Era o ruído das asas dos seres vivos que batiam umas nas outras, e o ruído das rodas junto deles, um ruído de violento estrondo. O Espírito me levantou e me agarrou, e eu fui com ânimo amargurado e irritado, enquanto a mão do Senhor me impelia. Dirigi-me aos exilados de Tel-Abib, junto ao rio Cobar, lugar onde moravam, e durante 7 dias fiquei ali, atônito no meio deles. Ao término de 7 dias veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, eu te coloquei como sentinela na casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, deverás admoestá-los de minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele deve morrer, e tu não falares, advertindo-o a respeito de seu caminho perverso para que ele viva, então o ímpio morrerá por sua iniquidade,
mas eu reclamarei de tua mão o seu sangue. Se, porém, depois de advertires um ímpio, ele não se afastar da impiedade de seu caminho perverso, ele por sua iniquidade, mas tu salvaste a tua vida. Se um justo se afastar de sua justiça e cometer iniquidade, eu lhe porei um tropeço na frente, e ele morrerá. Por não o teres advertido, ele morrerá, por causa do pecado, e a justiça que antes praticava não será levada em conta. Mas eu reclamarei de tua mão o seu sangue. Por outro lado, se advertires o justo para não pecar, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi advertido e tu salvaste a tua vida. A mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levanta-te e sai para a planície, lá eu falarei contigo. Levantei-me e saí para a planície, e ali estava a glória do Senhor, tal como a vi junto ao rio Cobar. Caí com o rosto em terra. Então o Espírito entrou dentro de mim e me pôs de pé. Começou a falar comigo e me disse: vai fechar-te dentro de tua casa. Quanto a ti, filho do homem, vão amarrar-te com cordas, para que estando entre eles não possas sair. Farei que tua língua se pegue ao céu da boca, de modo que ficarás mudo e já não poderás acusá-los, por serem uma casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei tua boca, e tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem quiser ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, pois são uma casa rebelde. Capítulo 4. E tu, filho do homem, pega um tijolo, coloca-o na tua frente e grava sobre ele a cidade de Jerusalém. Monta contra ela um cerco, constrói torres de assalto, faz rampas, arma acampamentos e instala máquinas de guerra em torno dela. Toma uma assadeira de ferro e coloca entre ti a cidade como se fosse uma muralha de ferro. Fixa nela o olhar, ela no cerco e tu a cercando. É um sinal de advertência para a casa de Israel. E tu deita-te do lado esquerdo, carregado com a iniquidade da casa de Israel. Nos dias que assim estiveres deitado, carregarás a iniquidade deles. Eu calculei para ti os anos de sua iniquidade pelo número de dias, 390 dias para carregares a iniquidade da casa de Israel. Terminados esses dias, deverás deitar-te de novo, desta vez do lado direito, para carregares a iniquidade da casa de Judá, durante 40 dias. Para cada ano eu te calculo um dia. Fixando o olhar no cerco de Jerusalém, levantarás teu braço livre e profetizarás contra ela. Vou te prender com cordas para que não te vires de um lado para o outro até que tenhas completado os dias do cerco. E tu pega trigo, cevada, feijão, lentilhas, painço e espelta. Põe tudo numa vasilha e disso faze pão para ti, para o número de dias em que estiveres deitado de lado, 390 dias. O alimento que comerás será racionado, 200 gramas por dia, que comerás em determinados momentos. Também a água tomarás sob medida. Tomarás 1 litro de água em determinados momentos. Comerás o pão em forma de broa de cevada, assada sobre excrementos humanos à vista deles. E o Senhor disse: assim comerão os israelitas, um pão impuro entre as nações, para onde vou dispersá-los. Então eu disse: ah, Senhor Deus, nunca me tornei impuro. Desde a minha infância até agora nunca comi carne de animal, encontrado morto ou estraçalhado. Nunca entrou carne impura na minha boca. Pois bem, disse-me ele: eu te permito assar o pão sobre estrume de vaca, em vez de excrementos humanos. E acrescentou: filho do homem, vou cortar o suprimento de pão em Jerusalém. Comerão o pão racionado com apreensão, e beberão a água sob medida com espanto. Assim, pela escassez de pão e de água, ficarão apavorados uns diante dos outros, e definharão por causa de suas iniquidades. Livro dos Provérbios, capítulo 12, versículo 1 a 4. Quem ama a correção, ama o conhecimento.
Quem detesta as repreensões é tolo. Quem é bom recebe o favor do Senhor. Ao trapaceiro, porém, ele condena. Ninguém se consolidará com a impiedade, mas a raiz dos justos não será abalada. A mulher diligente é o diadema de seu marido. A desenvergonhada, porém, é a cárie de seus ossos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Fábio Sejanoschi, da Diocese de Ponta Grossa, e com muita alegria estou aqui ouvindo e acolhendo também a Palavra de Deus. O capítulo 41 de Isaías começa com um grande poema que anuncia a vinda de um libertador. Trata-se de Ciro. O poema foi composto na ocasião em que o avanço fulminante de Ciro levava a prever a queda da Babilônia. Ciro foi suscitado por Deus, não para ferir, como Senaqueribe ou Nabucodonosor, mas para libertar. Esse texto é também aplicado ao Messias, do qual Ciro é, de certo modo, uma figura. Veremos no capítulo 45 que ele será chamado de ungido de Deus. Durante este poema, vemos muitas coisas maravilhosas, como o versículo 4, que fala da eternidade de Deus. Também o versículo 8, quando traz a expressão meu servo, que será muito usada aqui por Isaías em sua pregação. Mais do que relacionamentos de senhor-escravo, esta noção do servo implica a relação de confiança e de amor. Palavras que foram destinadas a ele, hoje são destinadas a nós também. Não tenhas medo, pois eu estou contigo, versículo 10. Não te assustes, eu te dou coragem. Eu, diz Deus, te tomo pela mão, versículo 13, entre outros. A partir do versículo 21, Deus intima os falsos deuses a comparecerem à sua presença. Mas nada acontece, e isso é prova de que esses deuses são nulos. Todos eles são uma iniquidade, diz o versículo 29. Suas obras são vãs. O capítulo 42 traz o primeiro cântico do servo. Aqui o servo é apresentado como profeta, objeto de missão e predestinação divina, animado pelo Espírito para ensinar a terra inteira com discrição e firmeza, não obstante as oposições. A sua missão excede a dos outros profetas, pois ele próprio é a aliança e luz e executa a tarefa de libertação e salvação. Muito deste capítulo é também aplicado ao próprio Jesus, como vemos nos escritos de Mateus, João e Lucas. O versículo 10 inicia um cântico de libertação. Este cântico novo é celebração da vitória de Deus, da qual a terra inteira é convidada a participar. O versículo 18 e seguintes descreve a cegueira de Israel. Israel é surdo e cego, não compreende o que acontece com ele, nem a razão por que isto lhe acontece. No capítulo 3 de Ezequiel, Deus continua dizendo ao profeta que se alimente profundamente da sua palavra e coloque-se a profetizar. Por 3 vezes é relatado que o Espírito precisou levantar Ezequiel, versículos 12, 14 e 24. Este capítulo sublinha a responsabilidade pessoal de cada ouvinte e do próprio profeta, ou aquele que proclamará, ou seja, o dever de proclamar, ensinar, admoestar, para que o próximo mude de vida. Se eu não proclamar, pagarei por isso. Se o outro não se converter, ele pagará por isso. Se eu proclamar e o outro se converter, nós dois juntos ganharemos a salvação da nossa vida, como diz esse capítulo. O capítulo 4 de Ezequiel revela como este livro é poderoso. Vemos o quanto Deus exige que nos entreguemos ao ministério. Ezequiel se entrega completamente. O Senhor Deus lhe pede coisas que ele jamais havia vivido e ainda assim ele é obediente. Deus conduziu o seu povo a uma terra que manava leite e mel, mas o povo escolheu consumir-se nas suas iniquidades, e ao invés de incenso de aroma suave, havia o forte cheiro do excremento humano. Isso é consequência das escolhas humanas quando vão na contramão
do projeto de Deus. Que neste dia tenhamos consciência de que sempre que estamos com Deus, confiando nele e trilhando o seu caminho, não temos o que temer, pois o Senhor nos conduz. Que não podemos fechar os olhos e os ouvidos ao que Deus nos oferece. Não tenhas medo e deixe o Espírito te colocar de pé para levar a sua palavra à frente. Tenha sempre em mente que para todas as escolhas da vida existe uma consequência. Caminhe sempre na justiça de Deus, pois como diz Provérbios 12, versículo 3, a raiz dos justos não será abalada. Um grande abraço e que a palavra do Senhor ilumine e alegre o seu dia. Sinta-se abençoado e motivado a uma vida melhor. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!